Qual é a única coisa que os ricos compram que os pobres não compram? E é por esse motivo também que você que é de classe média ou até que ganha um salário que é equiparadamente alto perante a média, não vai ficar rico tão facilmente. E fica até no final do vídeo, porque se você entender o que eu tô querendo passar com esse vídeo aqui, você vai estar na frente esmagadora das pessoas que estão nesse caminho de enriquecer. Então já deixa seu gostei aqui e vamos pro vídeo, porque esse vídeo é muito importante. Pobres e ricos, o que diferencia os dois de fato? Claro, tirando o fato da conta bancária. Por que sempre que tem uma crise os ricos acabam ficando mais ricos e os pobres mais pobres? Quando uma crise acontece, você tem que entender que a população que é mais pobre, ela precisa de medidas assistencialistas do governo. Daí aconteceu com o coronavírus aqui no Brasil e foi usado o auxílio emergencial que o governo deu para as pessoas no ano passado e tá dando agora de novo, só que com uma taxa menor. E o que isso influencia e por que isso deixa a população mais rica? Lógico, no caso eu tô falando os mais ricos, porque os pobres vão ficando mais pobres. Isso daqui é economia básica, cara. Quando você vê que um país ele tá produzindo menos e gerando mais papel moeda para a população, isso dá a entender que a inflação vai acabar subindo. E se a inflação sobe, o seu poder de compra ele também diminui. E quando você para ver, os ricos, eles em suma maioria sabem administrar o seu dinheiro. Então eles sabem coisas que os pobres não são ensinados na escola, como investimentos, uma economia básica e um senso de urgência quando acontece uma coisa como a inflação. Então o que eles fazem quando acontece uma coisa como inflação? Eles diversificam o capital deles. No caso eu tô falando diversificando em moeda, ou seja, sempre que você vê uma crise aqui no Brasil, por ser um país emergente, você vê uma alta taxa de conversão ao dólar e países como Estados Unidos ficando cada vez mais ricos. Por quê? Porque o dólar ele é muito mais seguro que o real. É só você ver, cara, você pega os dados das moedas que se desvalorizaram no coronavírus, você vai ver que o real foi o que mais se desvalorizou. E não, o que eu quero passar aqui nesse vídeo é que você não vai ficar rico só aprendendo economia. Isso daqui é o básico, só para você saber o que acontece quando acontece uma crise que nem a do coronavírus e por que os ricos estão ficando cada vez mais ricos por conta disso. Então só para voltar pro foco aqui, é só você entender que as medidas assistencialistas, elas estão subindo a inflação e subindo a inflação no longo prazo vai ser muito ruim para o povo pobre. Ah, mas pro rico não. Pro rico também, só que até essa inflação subir tudo, os caras já vazaram para outro país. E cara, não me entenda mal, você não vai ficar rico só entendendo o básico de economia. Isso daí é uma coisa óbvia. Mas o que você precisa entender é a parte de diversificação. O que os ricos fazem com o dinheiro que os pobres, eles não fazem. E é isso que você vai entender agora. Existe uma coisa que se chama passivo e existe outra coisa que se chama ativo. Os passivos, eles são coisas que você compra e acabam tirando o dinheiro do seu bolso, como casas, apartamentos, carros. Se você acha que um carro é um investimento, pensa muito bem, porque ele vai estar tirando todo mês dinheiro do seu bolso. Lógico que o investimento em si, ele é para colocar mais dinheiro no seu bolso no longo prazo. Então se o carro ele estiver dando mais dinheiro do que ele se deprecia perante o tempo, então vai valer a pena. Já o ativo, ele coloca dinheiro no seu bolso, ou seja, você está jogando esforço ali naquela tarefa e ele está adquirindo mais dinheiro para você, como por exemplo emprego, investimentos ou o próprio negócio. São ativos que em si fazem você enriquecer. E aí eu faço uma pergunta para você: o que o pobre tem mais, um ativo ou um passivo? É lógico que são os passivos, e é isso que diferencia os pobres dos ricos. E eu não vou acabar o vídeo por aqui, porque você precisa entender mais um conceito que é muito importante. E cara, se era só isso que você queria saber, pode vazar do vídeo, porque é uma coisa simples, não tem mágica nenhuma aqui. Mesmo você aumentando a sua renda durante o tempo, mas criando passivos, você nunca vai enriquecer, porque aquela renda que você está criando e só está subindo, está sendo corroída pelos seus passivos. É a mesma coisa do cara que ganha R$1.000 e gasta R$1.200, tudo com dívidas, roupas e coisas que são inúteis para a vida dele e não vai diferenciar em nada, mas só para ele
ter o sentido, o gostinho de dopamina na hora de comprar um produto. Mas aí você deve estar se perguntando por que ricos nunca vão comprar passivos, afinal eles nunca vão ter uma casa, por exemplo. Ricos também compram passivos. A diferença é que eles fazem tantos ativos na vida deles que eles não precisam se preocupar se o passivo ele vai se desvalorizar durante o tempo, porque aquele ativo vai estar gerando muito mais dinheiro do que aquele passivo que tira o seu dinheiro. E é por isso que você vê tantos milionários com mansões, carros de luxos ou até com iates, propriedades privadas, porque aqueles passivos eles estão sendo pagos pelos aqueles ativos que eles fizeram durante a vida deles. E é aí que muita gente falha, como eu e você, pessoas normais que têm um objetivo de adquirir uma coisa no futuro ou dar uma vida melhor para pessoas que nós amamos. Ou seja, você tem um objetivo, mas aí você está tentado a pular etapas. E o que seriam essas etapas? Seria o adiantamento do seu sonho. Por exemplo, imagina que você tem uns 25 anos, você está saudável, tem uma vida financeira basicamente estável ali, ganhando bem e tal, mas aí você decide financiar uma casa. Mas quando você financia essa casa, você tá com uma dívida de 30 anos, você vai ficar pagando o apartamento por 30 anos, ou seja, aquele apartamento só vai ser seu quando você ter 55 anos. E cara, quando você financia um apartamento, eu não queria falar nada não, mas o apartamento não é seu, ele continua sendo do dono, ele só vai ser seu quando você acabar de pagar a última parcela. E aí que eu te falo, o adiantamento do sonho, ele tem esse nome porque você sempre tem um sonho de comprar aquela casa. E isso pode ser o sonho de qualquer pessoa, mas aí você vai pular a etapa e vai financiar o dinheiro que você não tem para pagar aquela casa. E isso vai te dar um prejuízo danado, porque você vai estar com passivo aqui e aquela renda que você tem vai estar aqui. Então, olha a diferença dos dois, tá muito próximo e aí você não vai conseguir fazer outras coisas como criar mais ativos para aí sim comprar aquela casa ou à vista ou em um preço muito descontado, porque você vai fazer um bom contrato e não pagar um ativo durante 30 anos. Existe mais uma coisa que diferencia os ricos dos pobres, que são que os ricos, eles compram tempo e os pobres, eles vendem o seu tempo. O maior ativo que qualquer ser humano tem é o tempo. Mas o tempo ele é escasso e por isso ele não volta. Então não dá propriamente dito para comprar tempo. Isso é uma metáfora. A analogia de comprar tempo significa que eles fazem tantos ativos que eles não precisam se preocupar em trabalhar com coisas que eles não gostam. Então eles passam mais tempo fazendo coisas que eles gostam, como por exemplo fazer hobbies ou passar mais tempo com a família. Ou seja, eles fazem tanto ativos, chega um momento em que eles não precisam mais se preocupar em trabalhar propriamente dito. Enquanto o cara que vende o tempo dele, ele nunca vai conseguir enriquecer basicamente. Não tô falando que é impossível, mas é uma questão de estatística. Se você vende seu tempo e ganha R$1.000 por mês, você tem que ser imortal para conseguir enriquecer. E eu falo que é estatística, mas tem como sim você ficar rico vendendo seu tempo. Mas a diferença é que se você vender o seu tempo para uma empresa por R$1.000, você nunca vai ficar rico. Mas você tem que vender o seu tempo sabendo que o seu tempo ele vale. Da hora. Mas você tem que vender o seu tempo sabendo que ele vale uma quantia exata das oportunidades que você está perdendo fazendo a coisa que você está fazendo, perdendo aquele tempo. Ficou um pouco confuso? Calma aí, deixa eu te explicar. Imagina que você for no cinema, ver um filme de 2 horas. Quanto vale aquela hora sua? Cara, você pode falar que vale o ingresso do filme, ou seja, uns 20, 30 reais o ingresso, contando a pipoca e essas coisas. Mas a real é que se você ganha R$1.000 por mês, é só você fazer a conta e ver que a sua hora ela vai estar valendo muito mais que aquilo. Quando eu falo questão de oportunidade, é que você poderia estar fazendo uma coisa que não fosse o filme. Ou seja, você poderia estar ganhando dinheiro com outra oportunidade. Então esse é o macete para enriquecer vendendo seu tempo. Como os próprios ricos eles falam, eles também podem vender o tempo deles fazendo eventos ou coisas do tipo. Então isso mexe propriamente com o dia do cara. E por isso que existem cachês tão altos, como shows de famosos ou como apresentações de CEOs de empresas em palestras, por exemplo. E é bom lembrar que nem todo mundo vai conseguir fazer uma empresa multimilionária, mas é bom você lembrar que mudando seus hábitos
e não só gastando melhor, mas sim ganhando mais, você consegue ter uma vida melhor financeiramente e passando mais tempo fazendo as coisas que você quer. Comenta aqui embaixo qual é o seu principal ativo que te dá renda hoje para você sobreviver. E deixe seu gostei aqui, porque isso vai ajudar o canal a crescer e chegar a mais pessoas. Porque se esse vídeo chegar a mais pessoas, pode ser que toque alguém e faça ela acordar para o mundo. Se inscreve aqui no canal, porque é vídeo toda semana para agregar valor para sua vida. E eu vou ficando por aqui. Meu nome é Christian e até o próximo vídeo.